Boa tarde, doutora Ana Célia Oliveira. Boa tarde, Graça. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Doutora Ana Célia Oliveira é nutricionista, ela é presidente da Associação Pernambucana de Nutrição, é professora da disciplina de Bioquímica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, a UPE, e o instituto fica no bairro de Santo Amaro, e o telefone é o 3423-7386. Doutora Ana Célia, qual é a melhor dieta quando o assunto é emagrecer? Bom, essa questão do emagrecimento é a grande preocupação dos dias atuais, né? Na realidade, a gente não tem uma dieta para emagrecer. O que a gente preconiza dentro da nutrição é uma alimentação saudável. E a alimentação saudável, ela leva também essa questão da manutenção do peso corpóreo ideal. Tá? As dietas para emagrecimento, que são o que a gente mais ouve falar, são as dietas que fazem redução da ingestão calórica, né? Que é uma maneira mais eficiente que se tem de perder peso, é diminuindo a ingestão calórica e aumentando o gasto energético, aumentando a atividade física. Essa é a sua receita? Essa é a minha receita. Na realidade, essa é a receita que a ciência, até hoje, prova como eficiente. Eu digo isso é que você segue, porque você se mantém magra porque teve o privilégio da natureza, ou você faz com que o seu organismo seja dessa maneira? Não, eu me mantenho com esse peso corpóreo porque eu sigo os princípios da alimentação saudável e da atividade física também. Muito bem. A nossa outra convidada é Beatriz Schwartz. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, tudo bem? Me permita chamá-la de Beatriz, viu? Que eu acho que você me inspira assim, muita jovialidade, juventude. Muito bem. Apesar dos cabelos brancos e lindos. Os cabelos brancos são experiência. Exatamente. Eu tenho uma amiga que inclusive pinta, acredita? Né? Ela não tem os cabelos brancos, nem tem experiência e pinta os cabelos de branco. Acho que é para fingir que tem experiência. Certo. Beatriz é judia, assessora de cultura judaica do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, que funciona na Sinagoga do Recife, que fica na Rua do Bom Jesus. O contato é o 3224-8351. Nós chamamos Beatriz para falarmos sobre a dieta kasher, que é a dieta adotada pelos judeus. Todos judeus adotam? Não. Todos os judeus não. Tanto que eu falei que não sou adepta. Eu sou judia, mas não sou adepta da comida kasher. Porque a comida kasher, uma parte dos judeus usam, mas nem todos. E muita gente que não é judeu usa também. Pra você ter ideia, 40% dos produtos em supermercados nos Estados Unidos tem o selo kasher. Ter o selo kasher significa o quê? O selo é que a comida foi preparada com ingredientes apropriados, adequados ao uso humano. Porque a palavra kasher quer dizer adequado. E no encaminhamento bíblico é adequado ao uso do homem. Certo? Então, para que uma comida seja kasher, é necessário que o animal que vai ser abatido seja considerado kasher. Os animais de grande porte, tipo vaca e os também cabritos e tal, eles, para serem considerados kasher, é preciso que eles sejam biungulares, ou seja, tenham o casco fendido e ruminem. Se um animal tiver apenas o casco fendido e não rumine, como é o caso do porco e da lebre, eles não são considerados kasher. Além da seleção desses animais, que tem que ter o sangue quente, ser biungular e ruminar, eles precisam também que tenham sangue quente, né? E que eles sejam abatidos, exatamente, que sejam abatidos de acordo com as regras judaicas, por uma pessoa especializada que estuda para isso, usa uma faca especial, sem moça, afiadíssima, a fim de que, de um só golpe, ele acerte a jugular, a carótida, a traqueia, e o animal morra sem sentir dor. E por que não... Pois não. Sim. Caso a pessoa não haja corretamente, o que acontece? O animal morrer sentindo dor, esse animal não é considerado kasher. É descartado. É descartado. Muito bem. A nossa outra convidada
é a doutora Régia Sofia Azevedo. Boa tarde, Régia. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Régia é acupunturista, ela é vegetariana há 1 ano. E por causa da dieta não come carne, ovos ou laticínios. Come o que então, Régia? Eu como tudo, menos os derivados de animais. Na verdade, o vegetariano, né, ele não come nenhum tipo de carne. Quando a gente tira os outros produtos derivados de animais, como os laticínios, os ovos, a gente já pode mudar para um outro termo chamado veganismo. Eu me sinto numa transição. Digamos que eu esteja assim, 95% vegana já. E o que fez você tomar a decisão de ser vegetariana? No começo, eu fiz aos poucos, né? Tudo é um processo. Uhum. Então, eu comecei tirando a carne vermelha e os laticínios, grande parte dos laticínios, motivada por motivos de saúde. Eu sou médica e durante a especialização de acupuntura, a gente também tem uma orientação sobre alimentação e eu tive essa orientação sobre o papel das carnes no processo de adoecimento e também dos laticínios. Então, o meu primeiro motivo foi a questão da saúde. Mas, há uns 2 anos que eu comecei a trabalhar no meio com pessoas que lidavam muito com sustentabilidade, direitos animais, e eu comecei a conhecer o outro lado da coisa, né? O outro lado, o que está por trás do bife que vai para o prato. Então, a questão da preservação dos animais é muito sofrimento, né? A senhora falou sobre o abate, né? E se preconiza de que esse abate ele não tenha dor, mas na maioria dos casos não é o que acontece. Então, é muito sofrimento, não só na hora do abate, mas desde a produção, né, de um bezerrinho, desde aquela inseminação artificial, o confinamento das mães, o confinamento desses animais, todo o sofrimento, todos os maus tratos que eles recebem até a hora do abate. É muita coisa que a gente não sabe, né? Que está escondido atrás do agronegócio. E vocês tomam leite? Eu diminui bastante. Digamos que o único leite que eu consumo é eventualmente numa fatia de bolo de aniversário de um amigo muito chegado. Poxa vida, quer dizer que tem que ter conhecimento sobre os produtos feitos. Recentemente, eu estava vendo uma reportagem na televisão de que, acho que a moça era vegetariana, e alguém foi servir um suco em caixa para ela, ela disse que não podia tomar suco. E a gente, por que não pode tomar suco? Porque tem besouro torrado. O besouro torrado faz parte da composição. Para que esse besouro torrado, doutora? Não, essa história do besouro torrado aí, ela foge completamente das expectativas que a gente tem da produção de um alimento. Não existe essa possibilidade, assim, dentro do que a legislação que controla a produção de um alimento industrializado, de torrar besouros para compor. Eu chamei isso besouro, é um pouco, não sei se é besouro. Sim, assim, outros insetos. Isso aí é uma situação que não condiz de jeito nenhum com as práticas, com as boas práticas de produção de alimentos na industrialização. Na realidade, isso não é previsto, não. Talvez ela tenha essa suposição, talvez ela ache que isso possa ocorrer, mas isso dentro de uma indústria que tem boas práticas de produção, isso não ocorre, isso não deve ocorrer, não existe num processamento, dentro de um procedimento operacional padronizado para a produção de um alimento industrializado, permitir a presença de insetos e que eles fossem triturados a isso, não existe não. Que na verdade assim, não é que não pode tomar aquele suco, né? A gente pode tudo, mas só que a gente opta por não. Tem conhecimento o que acontece é que existem substâncias que a gente lê no rótulo, a gente nunca imagina que aquilo tem origem animal. Então, existe um corante chamado corante carmim, se colocar na internet o que é carmim, é uma coisinha que parece uma joaninha, realmente, é um pequeno animal. Mas ele é extraído do... Isso, certo? Aquele animal foi utilizado para a produção daquele produto. Sim, é extraído, não é o bichinho que foi triturado. Não, ele é extraído, ele é purificado, ele é tornado... É ele próprio? Para aquele corante, aquela substância ser extraída do bichinho, ele precisou ser morto. Isso. Foi. Então, o veganismo é um estilo de vida que adota, além da alimentação, que não vai nenhum produto de origem animal, mas os outros bens de consumo também não devem ser frutos da exploração do animal.
Então, por exemplo, vestir uma jaqueta de couro, né? Isso não entraria no veganismo. Uhum. Agora, deixa eu falar de comida. O vegetariano, doutora Beatriz, doutora Ana Célia, ele serve como dieta de emagrecimento? É menos calórico? Ah, sim. A densidade calórica dos alimentos de origem vegetal é sempre menor do que a densidade calórica quase sempre, sempre não, mas é quase sempre menor do que a densidade calórica dos alimentos de origem animal. Então, a prática do vegetarianismo, normalmente, ela leva realmente a uma ingestão calórica menor. A gente não vê um vegetariano obeso, assim, a gente não tem essa... É uma situação absolutamente não... Existe... de rotina. Se a gente tira a carne do prato e não faz uma orientação legal dessa alimentação, uma variedade, e vamos dizer, principalmente os vegetarianos que não são veganos e acabam abusando um pouco dos queijos, né, dos laticínios em geral, acabam engordando. E conheço alguns vegetarianos que são um pouquinho fofinhos, digamos. Porque mete a mão aqui na parte de queijo. E queijo, você come queijo, por exemplo? Olha, cada vez menos, raramente. Não faz parte do meu dia a dia. Tem o vegetariano, o vegano, que esse é o que não ingere nenhum alimento de origem animal. Mas tem o ovo vegetariano vegano. Usa. Mas o ovo lácteo vegetariano, tanto usa o ovo como o leite e os derivados do leite. E o que é só lácteo vegetariano usa só os derivados do leite, não usa o ovo. E essa dieta cachês? Usa o leite de soja? Usa, pode usar. Soja, sim. Eu não sou muito chegada à soja, mas, em geral, o público vegetariano consome bastante. Na realidade, soja não tem leite, porque leite, pela legislação e pela definição, é o produto de glândulas mamárias. E a soja é uma semente, portanto, não tem glândulas mamárias, né? Deixa a gente leigo errar um pouquinho. Ela tem uma figuração, né? É uma coisa figurada, né? Ela tem uma O que é aquilo, uma então? solução, uma emulsão, um extrato de soja, um suco de soja. Uhum. E o que chamam carne de soja? Também não é carne, é uma proteína texturizada da soja. É uma proteína que passou por um processo de texturização e que adquiriu aquela aparência, mas não é carne. Carne também, por definição, é músculo de animal que passou por um processo de maturação e se transformou em carne.